Deus é uma prática muito antiga. De cara, o primeiro casal da Bíblia passou por isso. Nesse caso, eles cometeram um grave pecado ao desobedecer a Deus. Então, logo correram para se esconder do Senhor. Porque sim, quando tentamos nos esconder ou esconder algo, é um tipo de fuga. Assim como Adão e Eva, quando cometemos um pecado, tendemos a nos esconder e esconder aquilo que fizemos. Quando eu era criança e quebrava algo em casa ou fazia alguma outra arte, eu tentava esconder aquilo da minha mãe, como se fosse possível, não é? De Deus, então, mais impossível ainda. Mas mesmo sabendo disso, essa reação é muito comum. Além disso, sempre tentamos ocultar nossos erros e nossas fraquezas das outras pessoas. Escondemos o nosso pior lado. Mas a verdade sempre vai aparecer. Alguns casos podem até demorar um pouco mais. E é por isso que dizem que a mentira tem perna curta. Normalmente ela é descoberta, pois não consegue correr tão rápido e é pega. Adão e Eva pecaram e tiveram uma tentativa frustrada de se esconderem entre as árvores do jardim. Deus ainda perguntou onde estavam e Adão disse: "Estamos escondidos", além de terem escondido suas partes íntimas com vergonha. Continuamos assim até hoje, não é mesmo? Pecamos, nos escondemos de Deus e ainda tentamos esconder nossos erros e vergonhas. Mas a verdade é que é impossível nos esconder ou fugir de Deus. Ele tudo vê. Em Salmos 139, 7 e 8 diz: "Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás." Agar foi uma mulher que fugiu, não do Senhor necessariamente. Ela fugiu de Sara, que foi muito severa e a maltratou demais. Tudo bem que Agar não fez o que era certo ao desprezar a sua senhora. Mas algumas vezes nos encontramos em situações tão devastadoras, ouvimos palavras duras e até somos injustiçados, não é? Nesses momentos, queremos apenas correr para longe de tudo e de todos. Agar fez isso, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Sim, no deserto. O anjo pediu para que ela voltasse para a casa de Sara e ainda lhe fez uma promessa a respeito do seu filho. Deus não nos quer fugitivos. Ele quer que a gente amadureça e aprenda a encarar os nossos problemas de frente e resolvê-los. Também podemos falar de Jacó. Depois de ter enganado seu pai, Esaú descobriu e ficou muito furioso. Então, Jacó precisou fugir. Mas não ficou por isso. Um tempo depois, ele teve um encontro com seu irmão que chegou a ser emocionante. Jacó desconfiado e com medo, e Esaú apenas com saudade. Eles fizeram as pazes e Esaú o perdoou. Olha só como é bom resolver os problemas, perdoar e ser perdoado. Se você tem alguma situação mal resolvida em sua vida, volte lá, esclareça as coisas e tenha paz em seu coração. Outra pessoa que fugiu foi Jonas. Algumas vezes, Deus nos pede para fazer algo que não queremos, não é mesmo? Foi assim com este homem. Ele não queria pregar e ter misericórdia das pessoas que fizeram tanto mal ao povo de Deus. Às vezes, não entendemos tamanha bondade e misericórdia de Deus ou até mesmo seus planos. E então, queremos fugir. Jonas correu para um navio que estava indo sentido contrário de onde ele deveria ir pregar. Se não bastasse fugir, ele se escondeu no porão daquela embarcação. Mas quer saber? Deus também o viu ali. E Deus te vê onde você está. Jonas teve que ficar 3 dias no ventre de um grande peixe para entender que precisava cumprir o seu chamado. Aquele peixe o levou de graça para o lugar que ele deveria estar. Se você está assistindo esse vídeo e tem um chamado de Deus, prepare-se para cumpri-lo. Deus te deu talentos, Deus te deu dons e te escolheu para algo. Não adianta fingir que não é com você. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para orar por enfermos, ore. Se foi para ensinar, ensine. Não faça outra coisa. Não tenha medo. Talvez você não se ache capaz. Mas fique tranquilo, não somos mesmo. Mas o Senhor é poderoso para te capacitar. Estude, ore, busque se aperfeiçoar e se preparar, mas não espere ser perfeito, pois isso nunca vai acontecer. Apenas se lance nas mãos do Senhor e deixe Ele te usar com o seu pouco. Ele há de multiplicar. Lembra do menino com 5 pães e 2 peixinhos?
Então, ele poderia ter pensado que não era nada e ter escondido ou fugido com aquele alimento. Mas ele entregou o que tinha e o milagre aconteceu. Aleluia! Elias também foi levado por situações difíceis e fugiu para uma caverna. Em alguns momentos, o medo também nos leva a fugir e nos esconder. Elias conhecia o poder de Deus muito bem. Mesmo assim, teve seus momentos de dificuldades interiores. Ele era um homem como nós, sujeito a todo tipo de sensações e sentimentos. Mas Deus não o deixou lá. O Senhor fez Elias se levantar e sair daquela caverna para enfrentar aquela situação, pois tinha um propósito em sua vida, um chamado para cumprir. E já falamos sobre o chamado aqui nesse vídeo, né? Não fuja do chamado que Deus te deu. Quem mais fugiu com medo foram os discípulos de Jesus. Todos ficaram cegos pelo medo e o abandonaram. O medo nos cega, nos paralisa e nos impede de encarar os problemas. E o que fazer então? Devemos encarar o erro, pedir perdão, nos arrepender, aceitar as consequências e seguir a vida não cometendo os mesmos pecados. Precisamos nos livrar e nos libertar de uma vez por todas dessas ações que só nos afastam do Senhor. Ele nos quer perto. Não tenha medo de suas limitações. O Senhor não errou ao te chamar. Pare de fugir de Deus. Se for para fugir, fuja do pecado, como fez José, sem olhar para trás, deixando até mesmo seu manto nas mãos daquela mulher. Esse sim é o momento certo para fugir. A palavra diz que José evitava ficar perto da mulher de Potifar. Quando você estiver se sentindo tentado a pecar, não pense duas vezes. Corra e corra em direção ao Pai que te dá forças para enfrentar as tentações, seus problemas e dificuldades.